Oba, tudo bem? Então, eu fiz uma filmagem, coloquei aí no YouTube uma filmagem curtinha, nem tem 1 minuto, de um crustáceo no rio, e eu tinha feito outras. Eu achei que seria legal juntar tudo assim e colocar um vídeo inteiro sobre isso. Eu comprei esse microscópio aqui, que é basicamente uma câmera USB, ela conecta aqui por USB e aqui dentro ela tem umas luzes, tá vendo? Então quando você conecta ela acende as luzes, você pode regular o foco dela através dessa engrenagem, né? E aqui um botão não funciona, o outro botão é para regular a luz, então você tem 4 níveis de luminosidade. E tá vendo que nem tem marca, ela só fala aqui que tem acho que 1600 de aumento. Eu acho que não é tudo isso, tá? Deve ser bem menos. 1600 é um absurdo, é muita coisa mesmo. Mas de qualquer maneira, isso daqui é baratinho, não custa caro, tem no Mercado Livre e é muito divertida. Você vê um monte de coisa. Então eu vou colocar aqui um vídeo comprido aqui. Espero que não seja tão comprido, mas uma série de fotos e de filmagens que eu fiz com ela. E eu queria mostrar para você o brinquedinho aí que eu recomendo. Tá? É isso aí. Esse é um amendoim. Quando você quebra o amendoim no meio, tem essas duas metades. E a gente chamava lá em casa de peixinho do amendoim. Essa é minha barba rala, com fios brancos e pretos. Esse é meu cabelo, são os fios do cabelo. Isso é tecido, qualquer tecido, qualquer malha que você pegar tem essa estrutura. Isso é um pedacinho de pão italiano. E esse daí olha, é tão bonito, parece ouro, né? Parece uma coisa linda. É um pedaço de limão cortado velho que estava lá no lixo. E eu peguei aquele limão que eu joguei lá na frente, lá no jardim. Ele estava todo já poído e tal. E aí eu fiz uma filmagem de perto. Olha que interessante, uma coisa que é um lixo, né? Essa é uma larva que tinha lá na água do rio, que eu peguei um caco de vidro verde, que era um pedaço que tinha musgo, coloquei num jarro com um pouquinho d'água e fui filmando. Tinha um monte de coisa. As próximas filmagens são todas dessa água aí, que é da onde saiu aquele crustáceo também. Então isso daí é uma larva, provavelmente de um mosquito, né? Que tinha aí já nesse local aí, né? Muito interessante que um caco tão pequenininho, um fundo de garrafa que estava lá no rio com musgo. Eu peguei e coloquei num jarro velho com um pouquinho de água também. Não vi nada, vi só água suja e tal. Quando eu fui filmar esse universo de coisas acontecendo, né, que a gente vai ver aí pela frente aí dessas filmagens. Essa lava ela fica presa nesse material, é uma lava parecida, a filmagem já está melhor, ela fica presa nesse material, provavelmente é algum material biológico, né, que da onde ela nasce, depois ela tem que se soltar, né, se desfazer desse material aí. E para seguir, né, o processo de metamorfose e tal. Aí passa daqui a pouco uma outra larva bem menor, mas assim do mesmo estilo dela, tá vendo? Passa da direita pelo meio e me dá a impressão que é uma dessas larvas, porque ela tem essa mesma estrutura no meio do corpo, né? Esse negócio que parece um pedaço de metal, assim. Talvez seja um pedaço desse material que ela tá, porque é dourado também, né? Uma cor muito bonita, inclusive. E tá vendo? Passa outra de um outro estilo também. Tudo isso nesse pouquinho de água, nesse fundinho de água, em cima desse caco de vidro com musgo que estava no fundo do rio. Uma coisa que me deu até uma certa preocupação de ficar andando por lá, que coisa muito mais intensa em termos de micro-organismos do que eu imaginava. Não pensei que fosse essa quantidade tão grande, né, de micro-organismos na água. Tudo que passa esse bichinho,
E ele é muito mais ágil, esperto que os outros. Ele anda muito bem, inclusive, né? Ele navega bem, vai embora, volta, tal. Ele aparece mais na frente numa outra filmagem, e que eu acredito que seja, a outra fica mais evidente, me dá a impressão de ser uma ameba, porque tem mais ou menos o tamanho que se esperaria de uma ameba, na faixa de 1/10 de milímetro, mais ou menos. E tem também, aparece bem o centro do corpo, como se fosse o núcleo da célula, né? Porque a ameba é um ser unicelular, coisa que não parece ser o caso desses seres maiores, aí, dessas larvas, né? Parece que elas já são pluricelulares, né? O que eu queria achar, na verdade, que eu não encontrei ainda, é um tardígrado, que também chamam de urso da água, que ele é desse mesmo tamanho, na faixa de meio milímetro, ou seja, daria para ver com esse microscópio, né? Vendo aqui à direita, tem essa parte verde, são folhas, são folhinhas muito pequenas, muito, assim, extremamente pequenas, aquelas aparecem maiores e funcionam aí como uma base aí para essas larvas, né, que elas ficam caminhando, andando por aí e tal. Tudo isso é embaixo d'água, né? Quando seca a água, elas morrem, elas desaparecem imediatamente. Aí tem outra também que está um pouco fora de foco, então eu fico ajustando o foco, é mais fácil chegando mais perto ou mais distante com a câmera do que mexendo naquela engrenagem, para coisas muito sutis como essa, né, que eu estou com a câmera na mão, então ela tem que ficar bem parada, né, para não mexer muito, porque como tem esse zoom, então qualquer movimentação aparece bastante, né. Aí tá vendo à direita que aparece de novo um ser daquele mesmo estilo, que dá para ver bem o centro do corpo, como se fosse um núcleo, né, de célula. E é interessante como ele é ágil, ele é extremamente ágil que eu digo assim, habilidoso, nada bem, se desloca, vive realmente dessa maneira que dá a impressão que não é um inseto, um bicho social, né? Ele vive independente e segue a vida dele e tal, enfim. É muito interessante. Aqui ele está paradinho, mas ele se desloca. A filmagem anterior já ficou claro isso, né? Como ele passa bem, assim, nadando perfeitamente bem. É interessantíssimo, né? Como que pode um ser desse tamanho ter esse grau de inteligência, né? De habilidade, né? Não tem um sistema nervoso, é uma célula, apenas uma. Enfim, são os mistérios, né, que a neurociência ainda não conseguiu desvendar. Aí tem de novo aquele crustáceo que eu coloquei no vídeo anterior. Ele tem mais ou menos uns 2 milímetros, então ele é bem grande, né? Para a resolução dessa câmera, ele fica fora até do que dá para colocar dentro da câmera, né? Porque do foco dela, porque ele é muito grande para a resolução, né? Para a ampliação dela. Mas ele tem essas partes de trás também interessantes, que ficam assim o tempo todo mexendo, né, como se fosse alguma coisa para realizar a troca gasosa, talvez, dele, né, as coisas abanando, né, atrás, e fica o tempo todo fazendo isso, esse movimento. E é um ser que fica também submerso, né, ele dá a impressão de ser um crustáceo, mas muito pequenininho, né, muito pequeno. Ele não deve, como eu falei, não deve ter 2 milímetros de extensão, né? Porque ele tem um rabo comprido, mas vê que ele tem toda a habilidade como se fosse um inseto grande, né? Como se fosse um inseto desses domésticos, né? Só que não, só que ele tem o tamanho de uma pata de um inseto desse, né? Então, também, novamente, lembrando essa questão, né, como que é possível um ser desse tamanho ter essa habilidade gestual, né, esse comportamento, tudo isso. Enfim, são essas as filmagens. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Até a próxima.